levantar. E não mais desesperar. Este é o nosso tempo, igreja, de honrar o nosso legado. Temos um Salvador que tudo deu na cruz. Fomos precedidos por mártires que não contaram nada como perda. Tomaram os mistérios de Deus e abriram-nos para nós. Estevão, João Bautista, Bofner e Anás, rodeados por uma nuvem de testemunhos, é agora a nossa vez de modelar o seu infinito amor. Não podemos confundir a nossa missão, nem procurar qualquer desculpa, dizendo não estou preparado, não sou docto, não sou capaz. Moisés usou essa fábula. O tempo que temos é agora mais urgente. Se queremos ouvir muito bem, servo bom e fiel. Sim, igreja, este é o nosso tempo de confessar que os caminhos apertam, que o pecado e o egoísmo que nos entrelaçam, luxúria, ganância, orgulho, levam à tumba. No entanto, voltamos uma e outra vez aos nossos pecados como escravos. Poderemos sobreviver neste pútrido mar morto? Cito a Paulo, ele nunca o faria. Então, deixemos de lado a nossa lepra individual e comecemos a viver um legado bíblico. Há um prémio glorioso que aguarda para ser ganho e a forma de o ganhar é começar a correr. Então vamos comunicar, combater o bom combate, tornar-nos para o mundo sal e luz. A nossa vida na terra é apenas um vapor. O nosso capítulo deve passar da caneta a papel. Por isso, igreja, vamos correr, porque este é o nosso tempo. Este é o nosso tempo, igreja. Temos o que necessitamos para despertar o mundo do seu sono. Para Jesus somos a sua noiva. E a quem temeremos com ele do nosso lado, temos uns aos outros. Não estamos sozinhos. Na zona de combate é ferro em ferro. Há uma promessa de vida cheia de aventura, desde que entreguemos o nosso talento e tesouro. A seara é grande e os obreiros poucos, com tantas vidas a correr no vazio. Dezenas de pessoas tentam lidar, elas vêm para o fim do seu percurso existencial. Os jovens procuram direção, temos de os dirigir à sua ressurreição. O tempo foge e nós ainda não terminamos. Igreja, levanta-te! Este é o nosso tempo. Neste vídeo há uma afirmação que é redundante e que me tem ecoado bastante na mente. Às vezes nós, ou grande parte de nós, ou vós que estáis e já ouviram várias vezes no início da exposição da palavra este vídeo, mas quando fala acerca da igreja, este é o nosso tempo, diz: passemos este capítulo da caneta, do papel, a ações. Amém? A palavra de Deus ensina-nos que não devemos ser somente ouvintes que nos esquecemos das coisas, mas devemos tratar de pôr a palavra em ação. Amém? E eu quero começar mais uma série de algumas semanas, Deus mediante, cujo título é Pau e Pedras. Amém? Ou Paus e Pedras. E é baseada numa história que toda a gente conhece, que é a história de David e Golias. E de onde é que vamos buscar os paus e as pedras? Alguém dirá, o pastor Luís Miguel vem como o Jason Statham, muita violência. Não é muita violência. 1 Samuel 17:40 diz que em seguida pegou David no seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-os na bolsa, isto era no seu alforje de pastor, e com a sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, vinha-se aproximando de David. Olhou para David com desprezo e viu que era somente um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez um pouco caso dele. E disse a Davi: por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi, invocando um dos seus deuses. Amém? Isto é a Sagrada Escritura. Vamos estar à volta. Se quiseres parecer mais espiritual que o teu irmão que está à tua volta, podes simplesmente começar a marcar a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16 e 17. Provavelmente nos próximos 5 ou 6 domingos vamos andar à volta destas Escrituras. Amém? E vamos falar acerca de 5 atitudes que são absolutamente necessárias, entre muitas outras, que nós necessitamos aprender como cristãos na nossa peregrinagem, que queremos aprender a ser como Cristo, mas que são indispensáveis para que as resoluções que nós tomamos, pois entramos agora no segundo mês do ano 2014, e todos os anos dizemos ano novo, vida nova, e queremos tomar, diz comigo, resoluções.
Então nós queremos, com a palavra de Deus, aprender a tomar atitudes que nos permitam que as nossas resoluções passem a ser mais que palavras, passem das palavras às ações. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos agradecer-te, Senhor, pelo privilégio que nos dás de podermos congregar-nos no Teu nome, Senhor. Abençoamos todas aquelas pessoas, Senhor, que escutam a Tua palavra através da rádio, da internet, Pai. Senhor, proclamamos a Tua bênção, Senhor. E queremos, Pai, aprender de Ti, Senhor. Tomar o Teu jugo, Senhor. O Teu jugo, Senhor, é aquele que nós devemos tomar, Senhor. Tu és humilde, Senhor. A Tua carga é ligeira, Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo, prostramos, Senhor, as nossas coroas aos Teus pés. E nesta manhã, Senhor, queremos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, agradecer tudo aquilo que Tens feito por nós, Senhor, e agradecer a Tua palavra que vamos receber, Senhor, e rogar-te que a Tua palavra venha à nossa vida, não somente a desafiar-nos, Senhor, e não permitir que sigamos conformados às nossas formas de estar e de viver, senão que a desafiar-nos e a transformar-nos de acordo ao poder do Teu Espírito, Pai. Oramos-te no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória da obra já realizada e consumada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém. Amém. Tomemos assento então, irmãos, e queria convidar-vos então que abríssemos as nossas Bíblias no capítulo 16 da 1 de Samuel e vamos estar a ler do verso 1 em adiante a história de David. E esta manhã eu queria, se Deus nos permitir, nos der o tempo apropriado, não analisar 4 pontos, mas sim deixarmos firmemente 4 afirmações que realmente permitam que as nossas decisões ou resoluções, que nós, provavelmente tu ou eu ou todos nós ou aquelas pessoas que nos estão a ouvir ou a ver provavelmente através da internet, tomamos no princípio deste ano, mas quase todos os anos tomamos decisões ou fazemos a nós mesmos promessas. Mas nós queremos que essas decisões ou resoluções ou promessas não sejam somente palavras ou vãs ambições ou promessas vazias, mas que passem a tornar-se em ações reais, que se tornem reais nas nossas vidas. E estas afirmações, com base nesta história bíblica, eu creio que se podem aplicar nas nossas vidas e podem ajudar-nos a que essas resoluções, a que essas determinações que nós queremos tomar nas nossas vidas venham a ser reais. Em 1 de Samuel, capítulo 16, este jovem David, este protótipo da graça, este homem que tinha um coração conforme ao de Jeová, um coração conforme ao de Deus, que Deus mandou escolher, mandou separar. É tão interessante esta história. Mas esta história, muitas das vezes, nós centramos simplesmente em David como um rei. E não vemos os aspectos mais frágeis de David. Mas, na realidade, David foi escolhido, nomeadamente nesta altura, quando Deus envia o profeta Samuel à casa de Jessé. David teria entre 10 a 13 anos. E quando David enfrentou ao gigante Golias, foi nomeadamente à volta de 4 anos aproximadamente mais tarde de quando foi ungido, separado. Amém? Estamos? E o título desta pregação é Azeite e Ovelhas. Nós somos um país produtor de azeite e este ano, graças a Deus, tivemos uma quota bastante simpática que já não tínhamos há muitos anos e produzimos muito azeite. E azeite, biblicamente, é sinónimo de unção. Amém? E muitas das vezes nós temos algum estereotipo da unção um pouco religioso e talvez venhamos nesta manhã abordar o que é a unção de uma forma mais pessoal e mais prática e mais, por assim dizer, que nos torna a ser mais aplicada à nossa vida cotidiana e diária. Enfim, o Senhor diz, a partir da palavra de Deus, capítulo 16, verso 1, disse o Senhor a Samuel: até quando é que tu terás apenado ao condó de Saúl, o rei Saúl, o escolhido de Deus, o ungido de Deus, havendo que eu o rejeitei, para que já não reine sobre Israel? Então diz comigo, enche o teu vaso de azeite, enche o teu vaso de azeite, diz ao profeta, o Senhor, e vem, enviar-te-ei a Jessé o Belamita. Nós, muitas das vezes na nossa vida, temos sempre alguma tendência
a ter dó, a ter pena de alguns momentos vividos e passados com pessoas ou circunstâncias que nem sempre foram aquelas que Deus desejou, ou que nem sempre cumprimos o propósito e o desígnio de Deus para as nossas vidas. Mas temos tendência a apenar-nos, sentimos como uma convulsão sentimentalista no nosso coração em relação à pessoa, à circunstância, ao acontecimento. E foi aquilo que aconteceu na vida daquele servo, daquele profeta de Deus, e Deus teve que lhe chamar a atenção. É tempo de que vaias em frente. Até aqui chega, já foi, ok, mas repara que eu já rejeitei a Saúl como rei. Esta situação já passou, agora é tempo que tu enchas o teu corno, não era, é um vaso, mas realmente, segundo a tradição, era um corno que o profeta levava cheio de azeite. Enche o teu corno de azeite, enche o teu vaso, o teu recipiente com azeite e vai cumprir aquilo que eu estou a mandar-te fazer. Significa que tu tens que começar na tua vida a andar em frente. A deixar para trás aquilo que está atrás e a mexer-te em frente. Anda em frente. E então Deus manda-te que ande em frente. Tu vais cumprir realmente aquilo que Deus te manda. Então, quando Ele faz isto, aquilo que aconteceu no verso 2 e 3 que vemos, é que Samuel pergunta, ok, como é que eu vou fazer isto? E começa a apresentar-lhe aquela desculpa, é que tu sabes, Senhor, que Saúl vê que eu vou fazer isto e vai ouvir acerca disto, ele vai tratar de me matar. Senhor, se eu vou fazer aquilo que tu mandas fazer na minha vida, a minha vida provavelmente vai estar em risco, porque as pessoas vão dizer que eu não estou bem da cabeça, vão dizer que provavelmente a minha família vai dizer que eu estou envolvido com pessoas que são esquisitas, que isso de ler a Bíblia e congregar-se em nome de Deus é algo esquisito, que eu não estou muito bem da cabeça. Então, quando nós tomamos um passo em frente, nomeadamente arranjamos sempre algum tipo de argumento, algum tipo de desculpa para tratar de rejeitar fazer a vontade de Deus ou desculpar-nos diante de Deus o porquê que nós estamos a retardar cumprir fazer aquilo que Ele nos manda. Está aqui alguém? Bom dia. Glória a Deus. Parece que sim. Então, mas Deus tem essa conversação com Samuel e Deus diz-lhe, olha, o profeta Samuel, repara uma coisa. Toma, eu vou-te dar aqui uma saída no qual tu não tens que fazer nada indevido, não tens que mentir, não tens que ludibriar, porque isso não é de acordo aos meus propósitos, e aquilo que tu vais fazer é que tu irás e dirás então, disse o Senhor que tomasse uma bezerra nas tuas mãos e vou fazer um sacrifício ao Senhor. E então irás convidar a Jessé ao sacrifício e eu então te farei saber. Então naquele momento eu direi-te aquilo que terás que fazer. Então Deus dá-lhe uma saída de como é que ele tem que fazer as coisas. Amém? E aquilo que Deus lhe manda fazer é ungir aquele que vai ser o rei, diz comigo o rei, o escolhido, o separado. E porquê é que Deus unge? Porquê é que Deus escolhe? Muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. E o que é que significa ser escolhido? O que é que significa ser ungido? Está aqui alguém? Ajudem-me. O que é que significa ser ungido? Vamos lá. Eu quero que tu comeces por entender uma coisa. E é a primeira afirmação. Falei que iria tratar de deixar hoje, nesta manhã, patente 4 afirmações. Diz comigo, fui ungido, fui chamado para ser ungido, para cumprir o meu propósito. O propósito divino de Deus na minha vida. Amém? Porquê é que Saúl foi rejeitado? Alguém sabe? Porque não estava a cumprir o propósito de Deus na sua vida. Foi ou não foi? Essa foi a razão por qual Deus o rejeitou. Então Deus teve que escolher outra pessoa. Mas Deus disse ao profeta quem é que era? Não disse, Deus, ok, vai à casa de Jessé, vai à casa dele, vais convidá-lo a participar num sacrifício, vais levar o teu corno, a tua vasilha cheia de azeite, cheia de unção.
e vais ungir e eu vou-te fazer saber aquilo que tu tens que fazer. Agora, nós já sabemos, nós já lemos a Bíblia, já sabemos esta história, e sabemos que iria ser Golias, e lemos ainda há bocadinho a introdução da série, que David, falámos acerca de 5 atitudes, e essas 5 atitudes são o sinónimo das 5 pedras que David tomou do chão, mas somente com uma ele derrotou a Golias. David foi ungido, sabemos que ele foi ungido, de entre os quantos irmãos é que eles eram? 8 irmãos. Quantos é que estavam dentro da casa de Jessé? 7. Onde é que estava David? Não estava a pastar, estava a pastorear. O David não pastava. Cuidado. Mas cheirava a ovelha. Ele vivia com as ovelhas de seu pai. Ok? Estamos aqui. E David viria então, David, o pastor que cheirava a ovelha, viria a ser ungido para ser rei de Israel. Mas antes de ser rei de Israel, ele voltou às ovelhas do seu pai, e antes de ser aclamado por Saúl, também depois, posteriormente, foi perseguido por Saúl, e também os rejeitados daquela sociedade de Jerusalém foram ter com David, e aqueles que eram o mais maltrapilho daquele então passaram a ser chamados os valentes de David, porque David começou-lhes a ensinar os preceitos dos Deus de seu pai, o qual ele tinha comunhão enquanto estava a guardar as ovelhas do seu pai, enquanto ele cheirava as ovelhas do seu pai. Amém? Porque não podia estar no campo, rodeado de ovelhas, sem cheirar, diz comigo, a ovelha. Amém? Agora, nós, diz comigo, eu não sou chamado para ser rei. Achas que és chamado para ser rei? E virá algum que diz, muito religiosamente, não, mas nós somos filhos do rei, fomos chamados para ser príncipes. Glória a Deus, mas não reis. Porque só há um rei. O Rei de Reis e o Senhor dos Senhores. Amém? Estamos de acordo? Ok. Então de certeza que nós não fomos chamados para ser rei. Mas nós fomos chamados para sermos ungidos para Deus, para que com Deus possamos alcançar os propósitos dele. E os propósitos de Deus, tu achas que são importantes? Então podemos dizer que para alcançar propósitos com importância e relevância no reino de Deus. Amém? Estamos. Mas nem todos esses propósitos a nós nos podem parecer relevantes. Tu achas que era relevante estar fora da casa do pai a cuidar as suas ovelhas? Ok, vamos seguir então. O que é que significa ser ungido? Vamos dar-lhe aqui um parâmetro assim muito simples. Ser ungido significa ser nomeado, separado por Deus, ao qual lhe é atribuído a essa pessoa um favor especial, específico, para uma tarefa especial e específica. Ok? Entendemos isto? É simples. É ser nomeado, chamado, nomeado, Deus nomeia, aponta, dá um favor especial, um poder especial no qual essa pessoa aparentemente não está equipada, não está preparada, mas Deus equipa, prepara e nomeia para uma tarefa específica. No caso de David era para ser rei sobre Israel, que iria suceder a quem? A Saúl, que tinha sido rejeitado por Deus por causa da sua desobediência. Amém? Então podemos dizer que quando Deus nos chama a Ele, nunca ouviste dizer as pessoas chegam ao pé de ti e dizem-te, às vezes parece esquisito, não é? Chegam aquele, Deus ama-te e Deus tem um propósito para ti. Quantos é que já ouviram isso? Então, quando Deus diz que tem um propósito para ti, significa que Deus vai te nomear. E quando Deus te diz que te separa e que te nomeia, significa que Deus vai te ungir. Significa que Ele vai te capacitar. Vai derramar sobre ti o seu azeite, a sua capacitação, equipar-te, para que tu possas cumprir
o seu propósito na tua vida. Por isso é que diz a palavra de Deus que Ele tem planos de bem para ti. Um bom propósito para que tu possas estar bem, possas estar em paz com Deus, possas sentir-te satisfeito, completo. Amém. Glória a Deus, estamos aqui. Então, enquanto o Senhor está a ungir a David por profeta, a David por rei de Israel através do profeta Samuel, vamos entender uma coisa. Como é que nós podemos dizer, pastor, você está a dizer que nós somos todos ungidos? Sim. Vamos ler em Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 26. Estamos aqui? Acompanham-me? A ver se conseguimos terminar as 4 afirmações e perceber bem a mensagem de Deus para as nossas vidas. Diz a palavra do Senhor, quando Jesus estava a falar aos seus discípulos, Ele estava a preparar, por explicar-lhe que Ele iria ter que deixá-los. Ele iria ao Pai. Então diz no verso 26, mas o Consolador, mas o Ajudador, dependendo da versão bíblica que tu tenhas, o Espírito Santo, a quem o Pai nomeará, enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito, ou tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Amém? Por outras palavras, aquilo que Jesus Cristo estava a dizer, ok, eu vou partir, mas o Espírito Santo de Deus, o azeite, Jesus Cristo é ungido de Deus, o Espírito Santo, a minha unção, o Consolador, Ele estará convosco, significa, Ele virá sobre vós, Ele vos ungirá e Ele vos revelará, Ele vos mostrará por onde é que vocês vão ter que andar e Ele vos vai ensinar, vos vai revelar tudo aquilo que eu já vos ensinei e todas aquelas coisas que vocês vão ter que fazer para poder cumprir o propósito que eu tenho para vós à face da terra, que é de estabelecer o meu reino e a minha justiça. Amém? É fácil. Está aqui alguém? Então quando nós dizemos, quando nós dizemos, eu tenho a Jesus Cristo, estamos aqui? Quantos é que já aceitaram Jesus Cristo como o seu Senhor e seu Salvador? Agora vamos entender o que é que significa o que é sinónimo de Jesus Cristo. Jesus Cristo significa o ungido. Entre o Messias, entre muitos nomes, é o ungido. Amém? Quando nós dizemos, eu tenho a Jesus Cristo na minha vida. Estamos aqui? Então aquilo que estamos a dizer é o seguinte. Jesus Cristo em mim, a unção de Deus em mim, então significa, podemos dizer assim, eu sou ungido. Estamos aqui? Não porque eu tenha algo especial, não porque tu tenhas algo especial, porque na realidade somos pessoas bastante comuns e vulgares. Estamos? Porque David, se nós constatarmos bem e lermos com atenção a história, vemos que o profeta pôs os olhos em todos, a começar por Eliabe, mas David era aquele que tinha menos probabilidades, de acordo aos parâmetros humanos, de ser escolhido para ser o nomeado, o apontado, o ungido por Deus. Amém? Ele era o mais pequeno, ele era o mais jovem e o mais franzino, apesar que tivesse bom aspecto, tivesse boa pinta, tivesse bom parecer, mas ainda não tinha o seu corpo bem desenvolvido, ainda não estava bem preparado, bem equipado como todos os outros seus 7 irmãos. Amém? Estamos aqui? Então nós, apesar de que não estejamos bem preparados, e apesar de que grande parte de nós que aqui estejamos, e esse é o grande milagre de Deus, que não estamos, grande parte de nós, qualificados, preparados, mas Deus escolheu o vil e o menosprezado para trazer vergonha à sabedoria deste mundo, amém? Então possamos dizer, eu sou ungido. Diz comigo, eu sou ungido.
sou escolhido, porque Jesus Cristo, o ungido Deus, está em mim. Amém. Mas olha, eu quero dizer-te uma coisa, isto não significa que para a semana venhas aqui predicar. Porque há pessoas que quando ouvem isto, dizem, eu já sou o predicador de turno. Mas podemos dizer, eu estou ungido para cumprir o propósito de Deus na minha vida. Para que é que as pessoas necessitam da unção? Porque hoje em dia, a nível religioso, fala-se muito da unção. Unção para cima, unção para baixo. A unção é absolutamente indispensável e necessária para cumprir, diz comigo, para cumprir o propósito de Deus na minha vida. Amém? Agora, se Cristo está em mim, a unção está em mim. Porquê? Porque Jesus está à direita do Pai. Mas Ele deixou o seu Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Ajudador, aquele Espírito da verdade que revela toda a verdade, para que Ele pudesse guiar-me em todas as coisas. Amém? Então significa, se nós, à medida que nós temos maior comunhão, diz maior comunhão, à medida que eu estou mais perto de Deus, alguns de vocês, está muito de moda, mas grande parte das pessoas hoje em dia, aqueles que não têm, querem ter o iPhone. O iPhone tem uma coisa muito engraçada que se chama, diz comigo, o AirDrop. E o AirDrop permite, quando nós temos pessoas que estão ao pé de nós, com iPhones ou com outros aparelhos que tenham similitude, possamos passar de um aparelho para outro qualquer tipo de informação. Amém? Sabem isso? A malta da tecnologia, inclusive com outros aplicativos como o Bump e o Bump e o Bump. Passas fotografias, passas documentos, passas faixas de áudio, 30 por uma linha. Amém? E isso é um bocadinho o efeito da unção. Se nós estamos perto de Jesus, se Jesus está dentro de nós, então estamos a fazer airdrop, estamos a transmitir. Amém? Estamos a entender isto, este princípio da transmissão. Amém? Se Jesus está em nós, Ele é ungido. Amém? E à medida que nós temos mais comunhão com Deus, amém? Significa que essa unção que está em nós vai nos permitir que nós cumpramos a sua vontade, o seu propósito da nossa vida. Vai permitir com que nós atinjamos, diz comigo, toda a gente diz, querem atingir, eu quero atingir o expoente máximo disto ou daquilo. A única forma que nós possamos atingir algum expoente máximo é através de Jesus Cristo atingir o propósito que Ele tem para a nossa vida, estando no centro da sua vontade. Amém? Significa, se nós estamos em Cristo, estamos cheios de Cristo, estamos com Cristo e Ele em nós, então literalmente significa que estamos a transbordar, como dizia também o salmista David, o rei David, a minha copa está a transbordar. Estou cheio da sua presença, estou cheio da sua unção, então significa que estou bem dirigido, vou em prol do propósito de Deus para a minha vida. Amém? No verso 4 é interessante, é impactante, diz a palavra do Senhor, lê comigo, Samuel fez, era bom que nós pudéssemos pôr o nosso nome, porque a palavra de Deus é para cada um de nós, diz comigo, a palavra de Deus é para mim, e eu acho que não vou conseguir terminar as 4 afirmações, porque eu quero que vocês fiquem com isto bem batente. Então, se a palavra de Deus é para mim, então aqui é uma coisa, Saúl desobedeceu, por isso foi rejeitado. Grande parte das pessoas têm problemas com aceitação. Hoje em dia, um dos maiores problemas é que as pessoas vestem-se de uma certa e determinada maneira para serem aceites. As pessoas fazem as coisas para serem aceites. As pessoas fazem 30 por uma linha para serem aceites. Amém? Isso foi o problema de Saúl. Saúl tinha um problema de aceitação. Ele queria ser aprovado pelo seu povo, aclamado pelo seu povo. Então, foi-lhe mais a aprovação do povo, pensou mais no que é que o povo poderia pensar sobre ele, do que obedecer a Deus. Amém? E muitas das vezes isso passa na nossa vida de uma forma inconsciente e nós não nos damos conta.
e então saímos fora do propósito de Deus. Mas que bom é que nós demos conta daquilo que aconteceu aqui com Samuel. Samuel teve o seu argumento e todos nós temos mais que um argumento para tratar de convencer a Deus, ou quem quer que seja, a desviar-nos desse propósito que existe para a nossa vida. Então Deus disse-lhe, ok, mas vais ter que fazer isto. E então, quando Deus lhe anunciou aquilo que ele teria que fazer, ainda lhe deixou ali uma prórroga de espaço de incógnita. Não lhe declarou taxativamente tudo aquilo que teria que fazer. Deixou-lhe ali um espaço como de interrogação. E eu depois te mostrarei aquilo que tens que fazer. Lá eu direi-te como é que vais prosseguir. No entanto, no seguinte verso, no verso 4, diz: Samuel fez, e aí poderíamos dizer, o Luís Miguel, e o Zé Manel, e o José Faria, e o Luís Domingues, e o Felisberto, e a Felismina, e a Sandra, e a Paula, e o não sei quantos, fizeram conforme o Senhor lhe dissera. Aleluia! Está aqui alguém esta manhã? Ou não há ninguém que diga amém? Assim seja. Fizeram conforme o Senhor se lhe disseram. Ok, aquilo que entendamos é que há muita gente também que obedece. Há pessoas que obedecem? Há pessoas que obedecem. Mas é que há pessoas que obedecem a Deus legalmente. Amém? Estamos aqui. Agora, a obediência sem unção é nada mais, nada menos do que legalismo. E o legalismo não produz liberdade, senão que produz cativeiro. Ou, vamos pôr uma palavra um bocadinho mais entendível, produz, diz comigo, opressão. Porquê muitos se sentem oprimidos? Porque obedecem, porque têm que obedecer. Não obedecem mediante a unção. Não me obedecem porque Jesus Cristo está neles. Não obedecem porque é o ungido de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que revela toda a verdade. Porque é o Consolador, que é o ajudador que revela: esta é a minha boa e perfeita vontade para a tua vida. Este é o caminho que tu tens que seguir. Esta é a minha boa vontade. Este é o centro da minha vontade para a tua vida. Isto é aquilo que deves seguir, mesmo que tu não entendas. Segue e serás bem-aventurado. As pessoas somente muitas das vezes obedecem porque têm medo às consequências. E Deus não é um Deus de medo. É um Deus de amor. É um Deus de liberdade. E a unção de Deus é nada mais, nada menos do que liberdade. Não há espaço para opressão, não há espaço para medo, não há espaço para as palavras de represálias. Em Deus não há represálias. Aquele que comete represálias em Deus é filho do demónio. Porque Deus jamais cometeu represálias contra ninguém. Porque Deus é... Poucos dizem. Deus é amor. E se alguma palavra predicam para além desta, tal como Paulo dizia, é nada mais, nada menos do que doutrina de demónios. Mas para isto, irmãos, há um princípio indispensável, que temos que estar cheios. Porque Deus disse: ok, tens que mexer em frente e leva o teu depósito cheio de azeite. Diz comigo, cheio de azeite. É que não há espaço para termos meio Jesus e meio nós. Não podemos misturar água com azeite. Não podemos misturar água com vinho. Os odres velhos não suportam vinho novo. Não se pode remendar panos velhos, corrompem. Estamos aqui? Amém? Então, para nós sermos cheios, primeiro temos que ficar vazios. Há que esvaziar. Então temos que fazer assim. Então, essa tendência narcisista, egocêntrica, essa tendência de querermos ser mais importantes que ao Deus que louvamos, tem que minguar, tem que decrescer, não tem que haver espaço. E irmãos, somente me recordo
da ilustração da viúva do profeta Abdias, quando chega a Elias e diz: tenho um problema, tenho aqui uns credores que me vêm procurar a que eu pague algumas dívidas do teu servo de Abdias, e eu não tenho nada mais em casa do que uma vasilha de azeite. E Elias, muito simples, dá-lhe a receita. Ok, cara viúva, aqui há simplesmente a fazer uma coisa. Tu tens uma vasilha de azeite. Glória a Deus. Tu tens a Cristo em tua vida. Tu tens esse depósito, esta unção. Provavelmente tu não. Simplesmente, mas só tenho isto. Mas eu queria ter provavelmente outras coisas. É que eu queria ter outras coisas. Eu queria ter o que os outros têm. Provavelmente, já viste, se eu pudesse ter aquela mulher que o outro tem. Olha, lamento, mas tu escolheste a mulher que tu tens. Não sei se lhe encaixa ou gorro algum. Mas é que alguns estão sempre a... Se eu pudesse ter a mulher que o outro tem, olha, lamento dizer-te, mas tens a mulher que escolhestes. É lamentável, mas a vida é assim, faz-se de escolhas e decisões. Mas se eu pudesse cantar como o outro canta, olha, lamento, mas essa foi a voz que Deus te deu. Dá glória a Deus e dá graças a Deus por essa voz. Glória a Deus. Mas se eu pudesse estar na China, olha, mas estás em Portugal, dá glória a Deus por Portugal. Glória a Deus, graças a Deus. E se tens a Cristo em tua vida, então olha, se é esse o azeite, e se tu és essa vasilha, glória a Deus. Então a única coisa que tens que fazer é a mesma coisa que fez a viúva, olha, agarra, vai à vizinhança, bate às portas como fazem os testemunhos de Jeová, e diz, olha, venho aqui da parte de Deus, preciso ver se você por acaso não tem por aí alguma vasilha, algum corninho, algum tipo de depósito que esteja vazio. E à medida que os vizinhos foram facilitando vasilhas que estavam vazias, alguém lembra-se desta história? Porque às vezes varre-se-me os finais das histórias. O que é que aconteceu? O azeite multiplicou. Porque quero dizer-te uma coisa, caro amigo. Nenhum de nós temos a habilidade e a capacidade para multiplicar nada. Porque quem se multiplica é Ele mesmo. Ele chama-se Jesus Cristo, o ungido, o azeite do Deus vivo. É Ele a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E Ele mesmo é que se multiplica. E aqueles que se hão de salvar, é Ele quem os traz. E aqueles que estão para ser chamados, ungidos e nomeados, é Ele quem os nomeia. E a única coisa que nós temos que fazer é centralizar-nos com Ele e dizer, esta é a vasilha que eu tenho, este é o lugar que Deus me deu. Glória a Deus por isso. Amém? E atuando conforme esse propósito, entendemos. A única coisa que Ele veio fazer à minha vida foi equipar-me, preparar-me e dar-me o poder e a capacidade que eu não tenho para lutar, para pelejar a boa batalha da fé que eu tenho que lutar a cada dia, porque eu não tenho luta contra carne nem sangue, mas eu tenho que lutar sim contra principados e potestades. E a vitória já a tenho naquele que a venceu na cruz do Calvário. A única coisa que eu tenho que fazer é caminhar no caminho da vitória que Ele de antemão preparou para que eu caminhasse. Então eu vou lutar. Não vou resignar. Eu vou lutar, não tenho nenhum tipo de presunção, senão que todas as vitórias estão ganhas nele. E se alguma derrota existe, é porque eu mesmo saí fora do seu propósito e eu quis tomar a luta nas minhas mãos e eu vou experimentar algum tipo de fracasso, porque eu saio baixo da sua presença, porque eu já não estou no movimento do airdrop. Eu desviei-me e pensei que eu era mais importante do que aquele que está em mim, a unção em mim. Amém? Muito simples. Então repara que quando Samuel chegou à casa de Jessé, encontrou-se com Jessé e os seus filhos, e particularmente há um filho que lhe chamou a atenção. Foi Eliabe. Então no verso 7, o Senhor dá-lhe um toque, dá-lhe uma chamada de atenção. E diz-lhe, Eliabe, o homem teria uma pinta, devia estar preparado. Ele devia ter ido
não sei, aos fuzileiros, aos comandos daquela altura. Ele treinava-se ali a 5 da manhã, Eliabe no ginásio. 6 da manhã, 1 hora de hiperpop. Tiki-tunca, taca-taca, tiki-tunca. 7 da manhã, 1 hora de oração. 8 da manhã, cereais, flocos. 8:15 da manhã, muro das lamentações. Eliabe era um tipo preparado. Eliabe era o colmo. Ele estava no pináculo da sua geração. Ele era o número 1. Mas, enfim, Samuel sabia uma coisa que alguns de nós não sabemos. É que Samuel sabia que Deus era amor. E ainda não tinha nascido Jesus Cristo. Era no Antigo Testamento. Está aqui alguém? É que alguns de nós já ouvimos muitas predicações sobre que Deus é amor, mas ainda não entendemos o amor de Deus. Então temos medo à represália, temos medo ao castigo, temos medo à disciplina. Enfim, então ele quando ouviu isso, ele ficou constrangido, mais que nada, porque ainda não tinha alcançado esse nível de discernimento. E eu quero que tu recordes isto, que aprendas isto. Deus não olha para o teu tamanho, não olha para o tamanho da tua cintura, não olha para os movements que tu sabes fazer, não olha para a lábia que tu adquiriste ao longo dos tempos no teu mover cristiano. Não. Ele olha para o tamanho do teu coração, ele olha para a capacidade de tu perceberes o seu amor e transmitires o seu amor. Perceberes o seu amor e transmitires o seu amor. Perceberes o seu amor e transmitir o seu amor. Amém? O Senhor não olha para as coisas conforme tu olhas. O Senhor não olha para a aparência exterior, o Senhor olha para o coração. Então assim, Jessé, conforme diz a palavra de Deus, no verso 10, fez passar 7 dos seus filhos diante de Samuel. Então Samuel, já tendo ouvido a voz de Deus, disse-lhe: não escolha nenhum destes. Perguntou-lhe então: são todos estes que tens? Repara bem que talvez Deus esteja, são 38 minutos, talvez Deus esteja-te a perguntar: é tudo isto que tu consegues fazer para tentar impressionar-me? Porque há pessoas, não sei, às vezes ponho-me a perguntar isto, eu já perdi aquela ilusão de tentar impressionar a Deus. Mas há muitos cristãos que tentam impressionar a Deus. É isto tudo aquilo que tens? Pergunta-te o Senhor. É tudo o que tens? É isto? É isto aquilo tudo que tens para me apresentar? O nosso pensamento é assim. Nós sempre queremos impressionar. E esquecemos que Deus pensa ao contrário. Então Jessé fez uma busca, uma pesquisa. Não sei se foi no Google, se foi no Bing, se foi no Yahoo. Não sei qual é que era o tipo de motor de busca que ele utilizava. Mas fez uma pesquisa no seu interior e disse: aquele que eu pensava ser o menos qualificado, aquele que eu dizia que provavelmente era o mais improvável, que nem valeu a pena chamá-lo cá a casa. Era improvável que fosse, ele ainda é um enfesado, é um miudito. Na verdade, não é relevante aquilo que ele faz. Ele só me cuida dos animaizinhos, as ovelhas ainda por cima. Se ele viesse cá a casa, se eu o chamasse, ele nem tinha tempo para tomar banho, cheirava a ovelha que tresandava, entrava pela porta e isto era um fedor que tresanda. E estava ele a pensar, não é? Não disse nada. Estás a compreender? Ou seja, não disse nada disto. Isto normalmente são os nossos pensamentos. Então, o que é que eu tenho mais para dar? Aquelas atitudes, coisas e tal. Não, mas isso ainda não está maquilhado, ainda não está maquetado, ainda não fiz a barba, ainda não vesti a farda número 2, ainda não disse o aleluia número 3, ainda não pus o tom de voz número 4, ainda não saiu o Chanel número 5. E então Jessé diz: bom, afinal lembrei-me. Tenho o mais improvável, está lá fora. Ainda é miudito. Tem à volta para aí de uns 13 netos. Está lá. Então Samuel diz-lhe assim:
manda trazê-lo, porquanto uma coisa faremos, não nos sentaremos, não faremos absolutamente nada, até que esse que tu pensas que é o mais improvável, até o plano que tu pensas que é aquele que não vale nada, não venha aqui. E é assim que Deus aciona sempre assim. Aquele plano que para nós é o plano de reserva que tem menos valor, normalmente é para Deus, é o plano A. É o plano principal. Aquele que originalmente nem sequer foi convidado, agora passou a ser o convidado especial. O pai nem se dignou a convidá-lo, mas para Deus disse, aquele é o convidado especial. Aquilo que tu pensas que não presta para nada, Deus diz, aquele é o convidado especial. Deus não olha ao exterior, Deus olha ao coração. 43 minutos, mais 3 e termino. Mas aqui há, e afinal não passei do primeiro, significa que não vamos de 5 fins de semana, vamos a mais. Mas repara bem uma coisa, analisa bem as Escrituras e vê bem. Vemos nas Escrituras, vê bem aqui nas Escrituras, eu não te vou dizer qual é que é o versículo, mas há de reparar que depois David tinha boa aparência. Hã? O que é que te parece? Parece então, Deus não olha às aparências, mas afinal David tinha boa aparência. Hã? Como é que isto funciona agora? Pá? Oh, Luís Miguel, será que você não está a contradizer? Não. Eu quero dizer-te uma coisa, não é que as aparências nunca sejam importantes. Estamos aqui? 2 minutinhos para terminar esta parte aqui. Hã? Não é que as aparências nunca sejam importantes, porque na realidade dos factos, as aparências contam. Contam ou não contam? Contam ou não contam? Ok, estamos de acordo. Agora, no âmago de todas as realidades, as aparências não são determinantes. Ok? As aparências, não é que elas não contem. O que elas não são é determinantes. A forma como parece ser não é na realidade aquilo que Deus vê. Significa, há uma grande diferença entre parecer ser e ser. Não sei se me faço entender. Todos os filhos de Jessé tinham excelente aparência. Mas somente foi David aquele que foi escolhido para o propósito de Deus. No verso 12, na parte B, então disse o Senhor, levanta-te a Samuel. Podem subir os do lavor. Levanta-te. O Senhor diz-lhe, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Diz-lhe Deus, é este mesmo. Aquele que tu pensavas ser o mais improvável. Aquele que o próprio Pai escatimou de ter algum tipo de relevância e de importância. Agora há aqui um princípio que eu vou deixá-lo só para o próximo fim de semana, que é a afirmação número 2. Diz comigo. Vamos começar pela primeira. Qual é a primeira? Eu estou ungido, diz comigo. Eu estou ungido para cumprir o meu propósito. E há uma segunda afirmação que eu vou deixá-la para o próximo domingo, mas eu quero lançá-la aqui. Eu sou aquele que saio, normalmente aqui quando me gravam, sou eu que saio com o microfone na mão. E há muita gente que é invisível. E há pessoas que às vezes pensam que a visibilidade é aquilo que é mais importante. E estão totalmente equivocadas. Eu quero deixar-te simplesmente um pensamento, uma afirmação que está transcrita aqui nesta Escritura. David era invisível. Estava lá no campo com as ovelhas. Cheirava a ovelhas. Tresandava a ovelhas. E eu quero deixar-te uma coisa, porque às vezes tu pensas, bom, sou invisível, a mim ninguém me vê, não me faço notar, se calhar provavelmente não tenho muito valor. Quero que digas isto, somente porque eu não sou visível. Somente porque eu não sou visível. Somente porque eu não sou visível. Não significa que eu não sou valioso. Repara bem, David não esteve sequer entre os 7 irmãos. Ele era o 8º irmão. 7 significa o número da plenitude. 8 significa o número dos novos começos. O pai não o contou digno de estar na sua casa com o profeta. Ele estava totalmente invisível. Mas repara, pensa nisto.
Será que Deus, àqueles que não são visíveis, está simplesmente a salvá-los, a protegê-los, a escondê-los para um propósito especial e específico e tem um grande valor? Porque faço-te uma pergunta. Aquilo que tem muito valor para ti, o que é que tu fazes? Guardas-o, escondes-o, tens-o no teu mais íntimo. Deus diz-te: eu estou ungido para cumprir o meu propósito. Somente porque eu não sou visível não significa que eu não sou valioso para Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Pedimos-te, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, que abençoes cada pessoa nesta sala, Senhor. Que abençoes aquelas pessoas, meu Deus, que nos ouvem através da rádio, Senhor, através dos meios média da internet, meu Deus, na web, Senhor, pelas redes sociais. E que o Teu Espírito, Senhor, a Tua unção, a Tua presença, Senhor, que é aquela que capacita, aquela que chama, Senhor, aquela, meu Deus, que dá o poder, meu Deus, possa, meu Deus, salvar e possa trazer, Senhor, possa trazer aqueles que se hão de salvar, meu Deus. Senhor Pai, no nome de Jesus Cristo, agradecemos por estes momentos na Tua presença, meu Deus. Agradecemos pela tão grandiosa salvação, Senhor. Estamos conformes a Ti, conformes ao Teu chamado, conformes ao Teu propósito, Senhor. E agradecemos-te, meu Deus, por, Senhor, que em Ti, Senhor, há um propósito precioso para cada vida, Senhor. Em Ti, cada vida, cada alma, meu Deus, tem um valor inestimável. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, ajuda-nos, meu Deus, a cada dia, Senhor, a cumprir os Teus perfeitos, Pai. No nome de Jesus Cristo, Senhor, nesta manhã, Senhor, agradecemos, Senhor, e louvamos o Teu nome, que é sobre todo o nome, Senhor, e exaltamos o Teu nome nesta manhã, Senhor. Damos-te a Ti toda a glória, toda a honra por sempre, Senhor. A Ti te oferecemos um aplauso, Senhor, glorificamos, Senhor, o Teu nome, por sempre e sempre. Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, para a glória de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dá um forte glória a Deus nesta manhã. Amém.